Eu estou esperando uma senhora sair do consultório e resolvi gravar uma pequena mensagem sobre algo que está no meu coração. O retorno, a resposta fácil, o salário, o, o nossa dependência, quando ela vem do resultado de algo fácil, ela gera dependência. E a dependência nos leva à escravidão. E a escravidão nos prende na pobreza. Antigamente, quando os, os navios negreiros chegavam numa tribo lá na África, enviava aqueles negros bem vestidos e com ouro, e esses negros iam até as tribos, e quando chegavam lá, eles mostravam toda aquela prosperidade, todo aquele ouro para aqueles negros das tribos que estavam lá caçando, é, tendo as suas vidas simples. E quando eles viam aquele negro bem vestido, vistoso, bonito, chegar e oferecer para eles, falou: olha, vão comigo que vocês vão ter tudo isso que eu tenho de graça. E eles iam. E quando eles chegavam naqueles lugares, centenas de uma mesma tribo, eles descobriam que não era nada daquilo. Aquele negro era um enganador. E ali eles se viam escravos. E quando eles faziam as viagens dele para a América, ou para a América Latina, para Nova América, né? Nova Inglaterra, que é Estados Unidos, eles já estavam escravos. Essa proposta de retorno fácil nunca é uma verdade. Então a gente vê na internet as pessoas propondo coisas assim. Você vem, você tá vendo, olha, eu fiquei 15 minutos fazendo o que eu faço e agora eu já ganhei aqui R$ 1.500. Outros gravam lá assim, olha, tá vendo aqui, olha, isso aqui eu vou te ensinar a fazer o que eu faço, que é ganhar muito dinheiro. E as pessoas pagam caro para ter aqueles conselhos. E quando vai colocar em prática, não funciona. O povo de Israel, quando chegou no Egito, eles tiveram uma proposta assim: bora para o Egito porque José está lá e José vai nos manter. E eles entraram no Egito e Faraó falou assim: dá cargo de liderança para seus irmãos, José. Se você encontrar alguém digno no meio deles, pode dar cargo de liderança. Manda eles governarem os pastores que a gente tem por aí e tal. E José começou a. Ele trouxe a sua família para o Egito. E eles vieram. E se eles trabalhassem ou não, o salário deles era pago. Canaã estava em grande dificuldade, mas eles estavam vivendo os seus anos de prosperidade no Egito. 5 anos de dificuldade ainda viria sobre toda a terra, mas eles estavam comendo de graça. Eles estavam tendo o seu sustento de graça. Esses 5 anos seriam caros para eles. E depois daqueles 5 anos de fome que acontecia na terra, mas que para eles não era fome, porque o salário deles, trabalhando ou não, se esforçando ou não, o salário deles vinha no final do mês. E eles tinham o que é deles no final do mês. E isso gerou uma dependência do Egito. O Egito passou a ser o lugar da prosperidade, de onde vem tudo. Tudo que eu quero eu consigo aqui, porque tem quem me dá. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso ralar, eu preciso somente chegar diante de José. José, aí ele, pá, tá aqui, é seu, pode levar. Isso às vezes é terrível, porque isso acontece nas igrejas, acontece em empresas.
Acontece com filhos que têm pais empresários e que faça o que ele fizer, o salário dele, o carro dele vai estar com o tanque cheio, a moto dele vai estar disponível, tudo que ele quiser vai estar disponível para ele. E ele não se envolve com as dependências e problemas, dificuldades do pai, ele só quer o dele no final do mês, né? E acontece também com pastores que querem oferecer para os seus membros o melhor dele. Então, os seus membros podem ficar tranquilos que aquele pastor vai guerrear por eles. Esse retorno, sem ter um feedback de que eu estou rendendo ou não, é extremamente perigoso. Às vezes uma senhora, ela fica viúva e ela precisa da igreja, precisa da vizinhança, precisa da comunidade, e ela vai para a comunidade e fala: me ajudem. Eu tenho criança de colo, criança de peito, e eu não tenho salário, eu não tenho como sair para manter os meus filhos, me ajudem. E todos esses casos são justificáveis. São justificáveis. Mas não quer dizer que deva ser permanente. O fato da viúva estar assim, tem que ajudar mesmo. O povo de Israel estava em dificuldade porque Canaã ia morrer muita gente na fome, então eles tinham que descer para o Egito mesmo, não é? Mas tem que ficar atento, porque isso é algo que cobra um preço caro, muito caro. E o povo de Israel ficou no Egito e os hebreus, como eram chamados, eles, Moisés, José morreu. E com a morte de José, eles ficaram um tempo mantendo aqueles homens e mulheres ali, até que um dia o Egito fala assim: aqui, quem pagava o salário de vocês já morreu. Tá na hora de vocês pegarem um servicinho. Tá na hora de vocês agarrarem. E eles não tinham muita coisa para oferecer, a não ser um trabalho de, vamos entregar para eles esse trabalho de fazer tijolos. E aí, então vou fazer o seguinte, cara, pega esses tijolos para fazer, para a gente construir nossa cidade, e a gente vai trazer a palha e vocês pegam a argila aí e fazem os tijolos para a gente construir nossas cidades. E eles começaram a construir cidades para o Egito. O Egito se tornou o mantenedor deles, aquele que trazia o que eles precisavam. Não é mais era a fonte da grande prosperidade, agora eu tenho uma dependência deles. Agora eu sou escravo do Egito. O Egito faz o que eles quiserem comigo. Muda o meu salário, diz se o que eu estou recebendo é ideal ou não. Antigamente tinha umas fazendas no interior de Mato Grosso, interior de Minas Gerais, e os donos da fazenda mandavam seus capatazes ir até alguns lugares contratar funcionários. E os capatazes diziam assim: se você vier trabalhar conosco na fazenda, nós vamos te dar casa para você morar, nós vamos te dar leite, nós vamos te dar um salário e nós vamos te dar as ferramentas. Vai ser, poxa, você só vai ter o seu salário para gastar. E aquelas pessoas pegavam tudo que tinha, suas famílias, filhos, e iam morar lá. E quando chegava lá, descobriam que nós estamos te dando tudo. Então nós só queremos que você compre as ferramentas que você vai trabalhar e alguns materiais e tal, e jogava alguns custos na mão deles. E eles iam descobrir meses depois que com o salário que ficou, com o salário que eles tinham, o dinheiro que tinha, né, que era algo um pouquinho além do que casa e outros benefícios que eles tinham, não dava para pagar as despesas que eles iam gerando lá dentro das fazendas, e eles se tornavam escravos daquelas fazendas.
Se eles saíssem, os capatazes iam atrás e matavam ou traziam de volta. Esse lucro fácil, ele é extremamente perigoso. E o povo de Israel, os hebreus, eles se tornaram escravos do Egito, dependentes do Egito. A dependência foi tal ponto que quando eles saíram de lá, qualquer dificuldade que eles tinham, eles pensavam em voltar. Deus ouvia o sofrimento, a dor, a dificuldade deles, mas toda a dificuldade que eles tinham no trajeto para chegar na liberdade, eles olhavam para trás e diziam assim: que vontade de voltar para o Egito. Lá não tinha problema assim. Isso acontece às vezes com pastores que são muito trabalhadores. Pastores que garram mesmo pela ovelha, pastores, sabe aquele pastor que vai para o monte, as ovelhas chegam diante dele e falam assim: pastor, estou vivendo uma luta no meu casamento e... Minha filha, essa noite eu vou para o monte por você. Essa noite eu vou estar no monte guerreando por você. Vou levar o seu pedido de oração no monte e vou lutar por você. Às vezes, as pessoas chegam no pastor: pastor, tô doente, ora por mim. E aquele é o tipo de pastor que garra a capeta pela orelha e ora mesmo, e sacode o bicho, e ministra a cura, e a pessoa vai embora para casa, curada. E o pastor está guerreando por ela lá no monte, ela recebendo de graça. No início é justificável? É. Mas isso, se continuar, vai gerar uma dependência que vai levar à escravidão. E essa pessoa, toda vez que ela precisa de algo, ela: pastor, pastor, ai pastor. E aquilo resolve. E o pastor nunca ensina para ela a participar, a buscar. É muito comum a gente ver na reunião de oração as pessoas enchendo as filas para pedir oração. No culto de poder. Mas no culto de oração, aquelas pessoas que precisam da oração não estão lá. Elas não estão lá para pedir oração, para orar por elas. Elas não aprendem a guerrear suas próprias lutas, suas próprias guerras. Isso gera uma dependência. No dia que esse pastor for embora e vier um outro com uma nova cultura, e essa cultura desse outro dizer assim: eu vou ensinar você a guerrear, ele se frustra, ele fica com raiva, ele sai da igreja e vai procurar uma igreja que o pastor possa ser o senhor deles de novo. E aí é que vem o truque, porque tantas igrejas que pregam a prosperidade, pregam a prosperidade do jeito que fazem. Porque as pessoas, elas acham que Deus não ouve elas, porque a fé delas é muito simples. Elas ouvem aquele homem de Deus poderoso, que sabe orar e que sabe subir no monte. Eu vou levar o seu pedido de oração, e sobe com aquela sacola e sobe o monte carregando aquela garrafa d'água. E as pessoas dizem: esse cara guerreia. E todo mundo acha que não consegue fazer como ele e ter os resultados que ele tem. E realmente não tem, porque não faz como ele. E as pessoas ficam dependendo daquele homem. E aí é a hora de alguns que não têm a personalidade de Cristo dizer assim: aqui dá o seu melhor. Dá o seu melhor que Deus vai dar o retorno. E a pessoa começa a tirar os seus tesouros e trazer aos pés deles. Começa a pegar os seus tesouros e trazer e colocar aos pés deles. E agora os tesouros estão na mão de outros. Dependência gera escravidão. Chega uma hora que você tem que falar assim: aqui, você tem que começar a subir no monte comigo. Chega uma hora que você tem que falar assim: aqui, vai ter reunião de oração. Está na hora de você começar a guerrear suas guerras comigo. E a gente precisa disso. Uma senhora que fica viúva e ela depende que a vizinhança a ajuda. Chega uma hora que esses meninos crescem. E quando eles crescem, a vizinhança começa a olhar e falar assim: aqui, minha senhora,
Esse menino da senhora já tem 17 anos, ele está indo lá em casa pegar fubá, pegar açúcar, pegar arroz. Esse menino já aguenta o servicinho, bota ele para trabalhar. É o mesmo raciocínio com a igreja. Se o pastor gera essa dependência, é um pastor top, guerreia, ele não ensina para os seus membros fazer isso, ele vai ter que fazer isso por eles a vida inteira, enquanto as pessoas trazem para eles os seus tesouros. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Deus nos ouve, assim como ouve a eles. O que a gente precisa fazer é sair da nossa zona de conforto e começar a subir no monte, começar a ir para o quarto de oração, ir para o círculo de oração. E aí nós vamos começar a ver as respostas das nossas orações, a nossa dependência. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tinham dificuldades, e pequenas dificuldades faziam eles querer voltar. Aqueles meninos, filhos daquela dona, quando eles começavam a trabalhar, eles estavam tão acostumados a ganhar o lucro fácil que quando viam uma dificuldade de ter que trabalhar para ganhar o dinheiro deles, ele vê que ele trabalha muito para ganhar pouco e aquilo desestimula ele, deixa ele frustrado, fica nervoso fácil, apela com pouca coisa, qualquer correção que se dá para ele está chateado, diminui o rendimento dele, porque aprendeu a ter lucro fácil. Às vezes, os patrões, como aqui na minha cidade, um senhor era dono de uma big loja de móveis e os seus filhos viviam na sombra da sua prosperidade. Somente um filho adotivo trabalhava com ele bem. E esse homem morreu. Esse filho adotivo saiu e montou uma loja para ele porque ele sabia fazer. Os outros não. Os outros não souberam. Então, irmãos, na igreja, na fé, se a gente vive dependendo dos outros, a nossa fé é sempre débil, fraca. Uma fé que não responde, que não traz resultado, que não, como eles falam, não incomoda Deus e que não traz uma resposta de Deus para a gente. E como a gente não vê, a gente se frustra e a gente fica saindo fácil da igreja. E quando a gente vê uma irmã de oração, a gente cola nela e a gente suga as forças daquela irmã, até aquela irmã começar a correr da gente porque não suporta mais. Deus quer que a gente aprenda o caminho do quarto de oração, o caminho do monte, o caminho da vigília, o caminho do círculo de oração na igreja, porque aí nós vamos ver o fruto do nosso penoso trabalho. Nós vamos ter o feedback daquilo que nós temos da nossa relação com Deus e não da dependência da fé de outra pessoa. O povo de Israel entrou em Canaã com muito sofrimento e muito trabalhar de Deus. A nossa fé precisa se tornar autônoma o mais rápido possível, para que a gente não precise passar por tantos processos de transformação e trabalho de Deus para transformar nossa personalidade em algo que seja possível te levar para Canaã. Deus te abençoe.